Eu estava nas minhas redes sociais e uma prima minha me mandou uma mensagem no Instagram, pelo direct, a Raíssa. E ela me mostrou um vídeo de 25 anos de uma mega igreja lá da cidade de Fortaleza, a Igreja Batista El Betel. Só que o interessante e curioso nessa história é que a minha mãe ela foi uma das plantadoras dessa igreja. E hoje essa igreja ela tem milhares de membros, é uma igreja gigante. Você entra na igreja, você não consegue ver o final, você não consegue ver o último banco, de tanto banco que tem, de tanta gente que tem. E foi um projeto que Deus começou através da vida dela. E eu me emocionei, porque eu me senti naquele momento, naquela ocasião, uma flecha que foi lançada para viver um destino extraordinário em Deus. Eu não sei como começou a tua vida com Deus, mas você estar aqui essa noite significa que você é uma flecha que foi lançada por alguém no Evangelho. Alguém plantou a semente da palavra no seu coração. Você não está aqui à toa. Deus tem um propósito na sua vida. Amém? Nessa noite eu quero falar sobre compromisso com Deus. Você chegou até aqui. Uma jornada foi trilhada. Você conheceu a palavra de Deus. Você viveu momentos incríveis na palavra de Deus. Na presença de Deus, melhor dizendo. Só que, será que em algum momento da caminhada, você achou que a sua contribuição foi o que te levou? Será que hoje, quando você olha para si, você acha que você é autossuficiente no que diz respeito ao conhecimento da palavra que você tem? Será que quando você olha para a sua vida com Deus, você já não se acha em tantos aspectos que você se achava antes, quando olhava para quem você era e quem Deus era na sua vida, dependente de Deus? Eu quero compartilhar uma mensagem contigo que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 10. Nós vamos ler alguns textos de 1 Samuel. Vamos fazer uma leitura no capítulo 10, no capítulo 13 e no capítulo 28 de 1 Samuel. Porque nessa noite nós vamos tratar sobre a vida de Saul. Eu vou tratar, melhor, nós vamos trabalhar nessa mensagem sobre a vida de Saul. Um homem que recebeu uma semente, um homem que foi lançado como uma flecha para um destino extraordinário, mas um homem que em determinado momento da vida dele, ele já não se viu mais tão dependente de Deus quanto ele era no começo, e isso foi extremamente prejudicial para ele. Você encontrou? Glória a Deus. Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe à sua herança, o povo de Israel. Hoje, quando você se afastar de mim, encontrará 2 homens juntos ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim e Zelzá, e eles lhe dirão: já foram achadas as jumentas que você procura, e eis que agora o seu pai já não pensa no caso delas, e está aflito por causa de você, dizendo: que posso fazer por meu filho? Glória a Deus, só até aqui. Esse texto é o texto onde a necessidade de um povo encontra um coração disponível. Saul também tem a sua necessidade, nessa ocasião, respondida por Deus. Saul sai da casa de seu pai há alguns dias antes desse episódio para procurar as jumentas do seu pai. E naquela ocasião ele era totalmente dependente de Deus. O povo de Israel estava buscando um rei, porque olhava para as outras nações e via que todas as outras nações tinham um rei, mas eles não tinham. O Senhor se inclinou ao desejo daquele povo e resolveu conceder. Encontrou um homem e o ungiu como rei. Quando Saul encontra a Deus, quando o propósito de Deus, melhor dizendo, encontra Saul, a única coisa que Saul poderia dizer que ele tinha, que a palavra de Deus nos mostra, era uma beleza estética em seu rosto. A palavra de Deus diz que dos ombros para cima, Saul era o homem mais belo que existia na terra, na face da terra. Porém, no que diz respeito a Saul ser um homem dotado de habilidades,
que tornassem ele um homem propício, pronto para ser um rei sobre Israel. Ele não tinha. A Bíblia vai dizer que ele era um homem um pouco desajeitado. Ele não era tudo o que quando ele chegou lá na frente ele achava que era, porque toda a jornada que ele trilhou com Deus o capacitou para ser quem ele havia se tornado. Muitas vezes na nossa vida, quando a gente encontra com Deus pela primeira vez, a gente está como Saul. Saul, quando ele encontra com Deus pela primeira vez, ele estava desesperado, ele estava sem norte, ele estava sem direção, ele tinha saído para procurar as jumentas do pai dele, e há alguns dias ele já procurava e ainda não havia encontrado. Me lembro de muitas histórias que eu conheço de pessoas que quando aceitam Jesus, elas estão desesperadas por uma porta que precisa ser aberta. Quando elas aceitam Jesus, elas estão desesperadas por respostas na justiça. Quando elas aceitam Jesus, elas estão desesperadas por um milagre. E em determinado momento daquela caminhada, daquele primeiro contato dessas pessoas com Jesus, elas têm a sua necessidade respondida, assim como Saul. Se você prestar bem atenção, a palavra de Deus vai nos dizer que quando Samuel encontra com Saul, está aqui no versículo 2, Samuel diz para ele: já foram achadas as jumentas que você procura. Muitas vezes quando a gente vem até Deus pela primeira vez, a gente se encanta, a gente fica maravilhado com o primeiro momento que acontece, quando a gente chega a um Deus que tudo tem, sem nada, com as mãos vazias, nu com a mão no bolso, como diz o ditado popular, e Deus nos dá tudo. Mas muitas vezes a nossa ingratidão, a nossa falta de comprometimento, a nossa falta de compromisso com Deus, nos leva a agir como Saul, que depois que Deus dá tudo, a gente vira as costas para Deus. Eu fiz a minha primeira oração, Deus me deu tudo que eu precisava, até aquele momento eu fui grato, mas meses depois, Deus não me encontra mais no lugar da oração. Meses depois, Deus não me encontra mais no a sós com Ele. Meses depois, Deus não me encontra mais como alguém disponível a receber o direcionamento de Deus na minha vida. Saul era um homem que tudo que ele tinha, ele devia a Deus. A diferença de Saul para Davi, o seu sucessor, é que quando Davi um dia teve o seu reinado ameaçado pelo seu próprio filho Absalão, Davi se coloca na presença de Deus e diz para ele: Senhor, tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu, se o Senhor quiser tirar de mim eu não me importo, porque eu reconheço. Mas Saul, todas as coisas que Deus havia dado a ele tomou aquilo por possessão. Ele achava que o lugar que Deus tinha colocado ele era dele, e não queria que ninguém tocasse nos tesouros dele, não queria que ninguém tocasse na posição dele, no cargo dele. Sabe quando você já vê aquela pessoa que está há muito tempo na igreja, e aquela pessoa, ela por já estar muito tempo na igreja, ela abraça a posição, o cargo que ela exerce, o meu cargo, a minha posição, ela se sente necessária, ela se sente essencial no reino, sabe? Deus não nos chamou para ser pessoas que são essenciais e são necessárias. Deus nos chamou para ser pessoas que fazem parte. Quando eu me sinto essencial, quando eu me sinto necessário, eu me coloco numa posição de descartável. Por que Saul foi descartado por Deus e foi trocado por Davi? Porque Saul achou que as coisas aconteciam porque ele era bom, porque ele fazia acontecer, porque tudo dependia dele. Mas na verdade tudo dependia de Deus. Deus só vai parar de agir na minha vida quando eu me colocar nessa posição de achar que tudo depende de mim e não dele. Saul chegou a tal ponto de rebeldia que até aquilo que não era para ele fazer, ele começou a fazer. No capítulo 10 de 1 Samuel, você encontra um jovem assustado, necessitado, um jovem pobre e nu, um jovem que chega diante do seu Deus tendo necessidade. E você encontra nos capítulos posteriores um jovem que começa a reinar sobre Israel e conquista diversas vitórias.
Você vai ver na vida de Saul acontecendo em batalhas que ele travava, tudo quanto era resultado impossível. Você vai ver milagres, você vai ver respostas divinas. E muitas vezes na nossa vida a gente vê milagres acontecendo, respostas divinas, mas a nossa falta de relacionamento com Deus, a nossa falta de comprometimento com Deus, em algum momento da nossa caminhada, nos faz pensar que aqueles resultados são obras das nossas mãos. E quando a gente começa a achar que esses resultados são obras das nossas mãos, acompanhe agora comigo o capítulo 13 de 1 Samuel. Olha o que vai acontecer. Você pode pensar que pouco tempo aconteceu até aqui, mas não, foi muito tempo. E a Bíblia ela tem um pouco desse limbo, de que às vezes a gente olha um episódio e porque o capítulo é o seguinte ou 3 depois, a gente acha que aconteceu pouco tempo, mas às vezes tem anos. Gênesis, por exemplo, discute-se entre os teólogos que do capítulo 1 até o capítulo 2, ou do capítulo 2 ao 3, tem milhares de anos. E realmente, em Gênesis sim, aqui nem tanto, mas tem um tempo que ocorreu. Você vai ver aqui no capítulo 13, no versículo 8, olha o que Saul fez. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, e o povo foi se espalhando dali, então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, e eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que é que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Ah, coitado, como ele era inocente, né? Para os irmãos terem uma noção do pecado grave que Saul havia cometido, só o sacerdote poderia oferecer sacrifício diante de Deus. Saul não tinha a competência e nem a unção do Senhor para fazer aquilo. Só que ele já havia perdido totalmente a noção das coisas. Saul achava que ele era o bom, ele batia no peito dele e pensava: eu não preciso mais de Deus, olha o que eu alcancei. Pode parecer dura essa mensagem, mas quantas vezes aqui na igreja, na casa de Deus, talvez a gente não tenha a petulância e a arrogância de Saul, mas a nossa falta de busca a Deus no secreto demonstra isso nos pequenos detalhes. Ontem eu estava à tarde em minha casa, meditando na palavra de Deus, e o Senhor me disse: você vai pregar uma mensagem que vai contar a história de alguém que caminhou há muito tempo com Deus e um dia se esqueceu da dependência do Senhor. Eu comecei a pensar: meu Deus, sobre o que eu vou falar, sobre o que eu vou pregar? E Deus me falou: Saul. Porque naquele momento Deus falou para mim exatamente assim: há momentos na sua vida que quando você olhou para a realização daquilo que você está vivendo, você pensou que o resultado foi obra das suas mãos. Você se esqueceu da humildade, você se esqueceu do primeiro amor. Muitas vezes é o que acontece com a gente na nossa caminhada. A gente esquece de ser humilde, a gente esquece de abaixar a nossa cabeça e reconhecer: quem é digno de toda glória é Deus, quem é digno de toda honra é Deus, quem é digno de todo louvor é Deus, quem realiza milagre no nosso meio é Deus, quem acrescenta vida e salvação à igreja é Deus. Quando a gente não reconhece que Deus é aquele que merece toda a honra, Deus é aquele que merece toda a glória, a gente está cometendo esse pecado de Saul e correndo um risco muito sério. Se Saul estivesse vivendo onde ele deveria estar, que é na dependência de
Deus, ao invés de meter o nariz onde ele não foi chamado, ele iria esperar. E quantas vezes a gente precisa esperar e a gente não tem feito segundo o desígnio de Deus para a nossa vida? Quantas vezes a gente tem metido os pés pelas mãos, como Abraão o fez? Abraão recebeu a promessa de Deus um dia. Deus se materializou em forma de homem e visitou na pessoa de Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que toda vez, na verdade a teologia estuda esse fato, de que toda vez que o anjo do Senhor aparece na palavra de Deus, o anjo do Senhor significa Jesus. Se você olhar no hebraico, você não vai ver a expressão, a palavra anjo, você vai ver a pessoa de Deus. E Jesus era o homem Deus. Jesus foi visitar Abraão em sua tenda. Assim como Jesus visitou Menorá, pai de Sansão, quando Sansão estava prestes a vir, e Jesus disse para Menorá que Sansão deveria ser alguém que iria se privar de beber bebidas alcoólicas, cortar o cabelo, passa os direcionamentos. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Jesus vai até a tenda de Abraão e faz uma promessa. Ele diz para Abraão: a sua mulher Sara vai engravidar. E a palavra de Deus diz que Sara estava ouvindo, próximo à porta da tenda, e ela cai na risada. Ela começa a dar gargalhada daquela situação. Como eu, uma mulher idosa, vou engravidar? Então alguns dias se passam, e para que a promessa de Deus fosse cumprida, a mesma síndrome de Saul aqui nessa situação. Perceba que a palavra de Deus vai dizer que 7 dias haviam se passado. E para que a palavra de Deus fosse cumprida, depois desses 7 dias, para que a vitória contra o povo de Gilgal fosse vencida, com todas as melhores intenções do mundo, Saul pega o sacrifício e sacrifica diante de Deus, com todas as boas intenções do mundo. Abraão pega a escrava de Sara, Agar, recebe e se deita com ela. Que confusão que ele arrumou para a vida dele. Quando a gente tenta assumir o lugar de Deus na nossa vida, a gente está cometendo o pecado da idolatria. O pecado que afastou Adão e Eva do Éden. O pecado de achar que eu sou autossuficiente para guiar a minha vida e o meu destino. Sendo que um dia eu cheguei onde eu cheguei porque eu vivi milagres. Eu cheguei onde eu cheguei porque teve alguém que me mostrou o caminho. Só que quando eu começo a ver tudo aquilo que esse alguém me mostra, eu penso: eu consigo, fui eu que vivi isso, fui eu que conquistei aquilo, fui eu que cheguei até aqui, esses resultados são meus. Era isso que Saul pensava. E por isso que quando Samuel demora, ele pega aquele sacrifício e diz: não, eu mesmo vou sacrificar. Que grave perigo a gente está correndo quando olhamos para as obras das nossas mãos e vemos achando que tudo é natural. Que grave perigo, que grave risco a gente está correndo quando a gente olha para a nossa vida e não enxerga mais tudo o que acontece conosco como milagre. Que grave perigo a gente está correndo quando a gente acha que milagres são só intervenções sobrenaturais que vão além do nosso alcance. Tem coisa, deixa eu te dizer um segredo nessa noite, tem coisa que está no seu alcance, mas Deus não quer que você faça porque Ele vai fazer. Estava no alcance de Saul, não, pegar o sacrifício e sacrificar, mas não era para ele fazer, era para Samuel fazer. Corremos sério risco. Acompanhe comigo no capítulo 28, o que acontece é esse homem Saul, totalmente precipitado, que se vendeu às obras de suas mãos. Capítulo 28.
1 Samuel. E aconteceu, a partir do versículo 1, que naqueles dias os filisteus reuniram os exércitos para a guerra, para lutar contra Israel. Então Aquis disse a Davi: fique sabendo que você irá comigo para a batalha, você e os seus homens. Então Davi disse a Aquis: assim você saberá o quanto este seu servo pode fazer. Aquis respondeu: por isso você será meu guarda pessoal para sempre. Samuel já havia morrido, e todo Israel o tinha chorado e sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul estava desterrado, os médiuns e os adivinhos, desterrado os médiuns e adivinhos. Os filisteus se reuniram e foram acampar em Sunem. Saul reuniu todo Israel, e eles acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu em seu coração. Saul consultou, porém, o Senhor, e não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus servos: procurem uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Só até aqui. Misericórdia. Aquele mesmo jovem que, quando é chamado por Deus, vive um milagre. Aquele mesmo jovem que vê Deus abrindo todas as portas para ele. Aquele mesmo jovem que, no dia que vive o encontro com o Senhor, que no dia que vive o encontro com o Deus do impossível, tem o seu problema resolvido, tem a sua causa respondida, pelo endurecimento do seu próprio coração. Ao fim da sua vida, ele se torna um homem que, se Deus não responde na hora que ele quer, ele procura médium. Que se Deus não responde na hora que ele quer, ele vai para outros recursos. Quantas vezes a gente acha que Deus, por ter um relacionamento errado com o Senhor, a gente acha que Deus é aquele que tem que dar resposta para a gente a hora que a gente quer, e se Deus não responde, o silêncio dele nos inquieta, e a gente procura todos os meios possíveis, porque a gente quer resolver o nosso problema. Saul tinha vivido tanto com Deus, mas a sua sensação de onipotência, ele achava que podia todas as coisas, ele achava que podia encontrar as respostas para a vida dele, para o destino dele, e realizou a irresponsabilidade de achar que ele poderia colocar o destino de Israel nas mãos de uma médium, de uma feiticeira, porque o seu coração havia se corrompido. Quer a resposta mais rápida para saber se o seu coração está corrompido ou não? Talvez não seja a mais rápida, mas a mais eficaz. Faça uma oração e aguarde Deus responder. Diga para Deus assim: Senhor, o tempo é teu, faz como o Senhor quiser. Você vai perceber, por mais duro que seja de reconhecer, que se com 2 dias você já estiver desesperado, querendo procurar solução em outros lugares, o seu coração está corrompido. Você está achando que você é melhor que Deus. Você está achando que tem respostas mais do que Deus. Quem é o ser humano para dizer ao Senhor quando e onde atacar, o que e quando fazer? E às vezes a gente tem essa petulância de Saul. Isso é falta de comprometimento com Deus. Quando eu estou comprometido com Deus, não importa o que eu passe, não importa o vento que bata na porta da minha casa, não importa a adversidade que me alcance, não importa se o meu barco já foi alcançado por um mar tempestuoso, eu sei que mesmo que ele demore, a hora que ele chegar, ele vai dar ordem ao mar para que se acalme. Eu sei que a hora que ele chegar, ele vai tomar uma providência. Mas a primeira vez, lá no capítulo 13, que Saul agiu por conta própria, endureceu o coração dele, a ponto de que houvessem outras vezes, e a ponto
por causa do silêncio de Deus. Olha a desculpa que ele dá. Ah, Deus, o Senhor não me respondeu, então por isso eu vou buscar outros meios. Ah, Deus, o Senhor não me respondeu, então é por causa disso, tá, Deus? Não fica chateado comigo não, ó. Amigo, a gente ainda é brother, ainda é camarada. Semana que vem eu estou aqui no templo te adorando, oferecendo sacrifício para ti. Compromisso com Deus é ter a nossa esperança como uma âncora fincada nele. Eu não vejo as coisas acontecendo, mas eu sei que ele virá. Eu não vejo as coisas acontecendo, mas eu sei que ele fará. Se você estudar o texto no original, aqui no capítulo 28, você vai ver que há uma causa para que Deus não respondesse mais Saul. Há um motivo pelo qual Deus não respondeu mais Saul. Porque quando Saul faz orações diante de Deus naquele momento, quando Saul vai até Deus para buscar uma resposta e consultar o Senhor já não recebia mais em sua presença, porque ele já era alguém que não tinha mais comprometimento com Deus. Saul já não era alguém que tinha parte com Deus. Qual caminho será que a gente tem seguido na nossa vida? Se hoje você está ouvindo essa mensagem, seja onde for, seja aqui, seja em casa, através das redes sociais, se o seu coração se sentir pesado, ainda há esperança. Sabe, eu aprendi ao longo da minha vida, da minha curta caminhada, da minha tenra idade, que quando eu estou em santidade, quando eu estou com o coração quebrantado diante de Deus, ainda que eu não esteja cometendo um pecado, eu me sinto culpado. Um episódio que me mostra isso na palavra de Deus é quando Jesus, ceando com os discípulos, ele começa a falar sobre aquele que iria traí-lo. E o último, aquele que não esboça reação, era o traidor. A palavra de Deus diz que um por um, menos Judas, se aproxima de Jesus e pergunta: por acaso sou eu, Senhor? Por acaso sou eu? E Judas, quietão, na dele, era ele. Mas quando eu tenho o coração quebrantado diante de Deus, eu estou sempre querendo melhorar, eu estou sempre querendo entregar algo ao Senhor, eu estou sempre querendo evoluir, eu estou sempre querendo crescer, eu estou sempre querendo aprender. Quando eu acho que eu já sei de todas as coisas, isso é sinal de que eu estou distante de Deus. Como é que pode eu, ser humano, um reis mortal, alguém cuja vida é como uma folha que cai de uma árvore no tempo de primavera, alguém que a vida se esvai em pouco tempo, a vida é como um sopro. Como é que eu posso pensar que eu sei mais do que Deus, que habita na eternidade? Tem alguma coisa de errado com a minha vida cristã quando eu penso que eu já tenho resposta para tudo? Assim como Saul, Judas era um que pensava que tinha resposta para tudo. Saul e Judas já tinham comprometido tanto o seu coração, eles já estavam tão distantes do Senhor, que até na última hora de suas vidas, ao invés de buscar o arrependimento, ao invés de buscar o perdão do Senhor, eles continuaram buscando as suas próprias respostas para os seus problemas. É por isso que eu tenho sempre que tomar cuidado com essa atitude de querer buscar resposta para tudo, de querer achar que eu tenho solução para tudo. Se eu estou vivendo na dependência de Deus, é na dependência de Deus. Eu vou esperar a resposta de Deus. Eu vou olhar para o alto, porque eu sei que de lá vem o meu socorro. Não vou me desesperar, não porque eu sou maluco e não ligo para a minha vida, porque eu sou irresponsável, mas porque eu sou tão responsável
que eu confiei o meu destino a um Deus conhecido. Eu posso confiar um destino desconhecido a um Deus conhecido. Eu conheço tanto a Deus que não parece loucura eu entregar o futuro do meu casamento a Ele, o futuro do meu ministério a Ele, o futuro da minha vida a Ele, o futuro da minha vida profissional a Ele. Eu confio porque eu sei que Ele tem resposta para mim. E compromisso com Deus é eu esperar a resposta dEle, é eu estar comprometido com o reino, não com os meus desejos. Judas se vendeu pela própria natureza, Saul se vendeu pelos prazeres da própria natureza, pelo prazer de se sentir o dominador. Eu não preciso me sentir dominador, eu posso me humilhar nas potentes mãos de Deus e viver o resto da minha vida sob os cuidados do Eterno. Essa é a melhor coisa que tem. Viver na dependência de Deus é a melhor coisa que tem. Às vezes a gente fica achando que porta sobrenatural só é aberta para quem vive ministério, por exemplo. Às vezes a gente acha que Deus só pode dar uma casa, um carro zero para um pastor que vive integrado no ministério ou um missionário. Mas eu tenho orado no meu particular para que aqui na igreja aconteçam bênçãos de até quem tem emprego fixo. Chegar alguém do nada, um anjo do Senhor na sua vida, te dar um carro, te dar uma casa, abençoar a sua vida financeira. A gente tem que crer em Deus, a gente tem que crer e esperar o impossível, a gente tem que viver de milagre, porque a vida do servo de Deus é uma vida de provisão e de milagre. Se eu não estou vivendo e nem esperando provisão, milagre, direção de Deus, tem alguma coisa de errado comigo. Se eu não estou vivendo num ambiente diferente do ambiente que as pessoas que vivem neste mundo e para este mundo, tem alguma coisa de errado acontecendo com a minha vida com Deus. Eu preciso me humilhar diante do Senhor. Um contraste que eu gosto de fazer toda vez que eu penso na vida de Saul é com a vida de Davi. Davi foi um homem que veio depois de Saul. E todos os erros que Saul cometeu, Davi não cometeu, responsivamente. Tudo que ele fez, ele não fez. Tudo que ele não fez, ele fez. Simples. Qual era o segredo de Davi? Ao contrário de Saul, Davi não achava que era melhor do que aquele que veio antes dele. Davi nem se preocupava com isso. Davi só queria viver na sombra do Onipotente. Davi só queria habitar debaixo das asas de Deus. Davi só queria ter relacionamento com Jesus. Muitas vezes a gente está preocupado na nossa carreira profissional, na nossa vida com Deus, como servos de Deus mesmos. A gente está preocupado com a nossa performance, a gente está preocupado com o que vai ser da nossa imagem. E certamente Saul, quando ele comete esses erros infantis, ele estava preocupado com a imagem dele. O que vão pensar de mim? Eu sou um rei, eu tenho que ter resposta para o meu povo. Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Meu irmão, minha irmã, a resposta que você precisa está na presença de Deus. A resposta que você precisa está na intimidade com o Senhor. Descanse o teu coração em Deus. Busca no secreto, busca no íntimo, e lá Ele vai te responder segundo aquilo que você precisa, não segundo aquilo que você quer, e nem da maneira que você acha que é a melhor, mas segundo aquilo que você precisa, porque Ele conhece as tuas necessidades, Ele conhece o teu coração, e não há ninguém melhor para cuidar da sua vida do que Ele. Ele é Deus. Saul, em algum momento da sua caminhada, perdeu o senso de que Deus era Deus, e apesar dos erros que cometia, Davi, em todo momento, ele entendia que Deus era Deus. Por isso ele se achegava diante de Deus com o coração quebrantado, pronto para pedir perdão. Uma característica sobre os reis da terra é que em todos os lugares naquela época que a monarquia era popular, quando Saul foi ungido rei sobre Israel, era que o rei era impune. O rei podia fazer o que ele quisesse. E ao invés de viver um novo tipo de reinado celestial,
que Deus havia proposto para Saul e que Davi viveu, Saul viveu como os reis da terra, como os outros reis dos outros povos. Ele se achava impune, ele fazia o que ele bem entendia, o que ele bem queria, porque ele tinha esquecido a identidade dele. Quando a gente não lembra quem a gente é, a gente está preocupado em fazer coisa para as outras pessoas verem. Quando você sabe quem você é, você está pouco se lixando do que vão pensar de você. Lembra daquele hino que a gente cantava antigamente? Eu quero é Deus, e não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Era assim que Davi vivia. Saul não, Saul vivia se preocupando com o que os outros iam achar dele. Saul fazia as coisas para as outras pessoas verem. Davi fazia tudo no secreto, porque o interesse de Davi era que Deus enxergasse o coração dele. Quando a gente tem compromisso com Deus, o nosso coração está no Senhor, não nos homens. Quando a gente tem compromisso com Deus, os nossos olhos não estão aqui na terra, os nossos olhos estão fixos nos céus, os nossos olhos estão fixos em Deus. A gente olha para Deus, a gente espera em Deus, a gente confia no Senhor. Então, algumas coisas que eu aprendo quando eu olho para a vida de Saul, todas elas são como não ser. A não ser a primeira. Quando Saul encontra com o Senhor, aqui no capítulo 10, ele era ingênuo, no bom sentido falando, inocente, ele era como criança, ele não tinha a quem depender senão de Deus. E o erro de Saul foi ter abandonado essa condição. Nessa noite eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Se você chegou aqui nessa condição, de que você olha para o seu problema e não vê outra solução, não vê outra saída, a não ser uma intervenção divina, permaneça dessa forma. Enquanto você permanecer assim, vai ter resposta do céu para você. Às vezes você deixou de viver milagre, porque você saiu do ambiente da dependência. Você deixou de viver milagre, porque como Saul, você achou que você tinha crescido. Saul achou que ele tinha crescido. Saul achou que ele tinha evoluído. Saul achou que tinha virado gente grande. Mas aprenda uma coisa: diante de Deus você nunca é gente grande. Diante de Deus o melhor é sempre permanecer sendo a menina dos olhos dele, o menino dos olhos dele, a criança de Jesus. Jesus disse uma vez que das crianças, dos pequeninos é o reino dos céus. E ele não estava falando da criança no sentido físico, mas ele estava falando da criança no sentido de espírito, porque a criança é dependente do seu pai. Você precisa ser dependente de Deus. Enquanto você for dependente de Deus, Deus vai te dar aquilo que você precisa. Quando você deixar de ser dependente, Ele só vai deixar de dar porque você se colocou nessa situação. E como a gente não precisa ter resposta para tudo, como a gente não precisa ser autossuficiente, porque a gente tem um Deus que cuida de nós, porque a gente tem um Deus que é Pai, um Deus em quem a gente pode confiar. Então não se esqueça de que a primeira coisa que você aprende é que você não precisa sair da dependência de Deus, e que enquanto você não sai, você tem resposta para tudo que você precisa. A segunda coisa que eu aprendo, e daí em diante já é como não ser, é que ao contrário de Saul, eu nunca devo colocar a mão naquilo que Deus disse para eu não colocar. Eu nunca devo dar um passo que Deus não disse para eu dar. A igreja brasileira, no século 21, se tornou cética. Hoje em dia são poucas as pessoas que eu conheço que têm uma vida com Deus a ponto de, quando vai fazer alguma coisa, ora e busca a direção de Deus. Às vezes a gente está com tanta pressa, a nossa dinâmica está tão rápida, que já não tem mais tempo na nossa vida para a gente buscar a resposta no secreto. A gente está tão acomodado numa cultura que não sabe ouvir Deus, que a gente já não tem mais tempo para ouvir Deus. As coisas estão acontecendo muito rápido, então eu não posso parar para esperar Deus responder. Eu tenho que tomar a decisão hoje, eu tenho que agir agora, eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assim. E é por causa disso que Deus não responde às nossas orações, porque a gente nem para para orar, porque a gente nem para esperar.
Que a partir de hoje a nossa vida possa ser diferente. Que a gente não possa se limitar aos tempos humanos, mas que a gente possa, envolvidos com o tempo dos céus, parar quando for preciso para buscar a direção de Deus. Porque as portas que estão destruindo a sua vida são as portas que você está entrando, que eu estou entrando sem direção de Deus. Quando a gente entra em portas que Deus não mandou a gente entrar, a gente se atrasa. E o desejo de Deus não é que a gente esteja atrasado. O desejo de Deus é que a gente dependa dEle. Para depender do Senhor, eu tenho que parar quantas vezes for preciso, esperar quanto tempo for preciso, e só partir quando Ele disser para mim: o sinal está verde, pode ir. Às vezes a gente acha que esperar em Deus é se atrasar, mas deixa eu te contar um segredo, meu amigo, minha amiga. Se você esperar em Deus, você pode passar 5 anos esperando, mas quando Deus te der uma resposta, Ele vai te dar 10 anos em um. Hoje eu tenho 25 anos de idade e me tornei um pastor titular de uma igreja. Mas quando eu tinha 21 anos eu terminei meu ensino médio. Quem olhava para mim me achava um atrasado na vida. Quem olhava para mim dizia: olha, esse aí não tem futuro. E porque eu esperei em Deus e busquei resposta nele para a minha vida, outras pessoas que tinham terminado o ensino médio antes de mim, tinham ido para a faculdade antes de mim, que já fizeram pós, quando olham para a minha vida e para a vida dessas pessoas, essas pessoas estão atrasadas. Porque Deus me deu 10 anos em mim. Eu esperei no Senhor e valeu a pena. Esperar em Deus sempre vale a pena. Não importa, como eu disse há pouco, se você tiver que esperar 5 anos em oração, quando Deus te responder, Ele vai te dar 10 anos em mim. Uma terceira coisa que eu aprendo é que quando eu não estou caminhando debaixo da direção de Deus, além de não receber a bênção de ganhar 10 anos em um, eu começo a procurar nos ídolos. A última coisa que você viu Saul fazer foi aborrecer ao Senhor, abandonar a presença de Deus e começar a procurar resposta numa feiticeira. Saul, diante de todo o povo, como rei de Israel, ele é o primeiro a corromper o coração como rei de Israel e tomar uma atitude dessa, de falar: olha, Deus não respondeu. Então vamos ali fazer uma macumba, tocar um tamborzinho, porque vai que Baal responde a gente, né? Meu irmão, fuja das respostas imediatas. Confie em Deus. Espere no Senhor. Ele tem o melhor para a sua vida. A palavra de Deus sempre nos diz que aquele que espera no Senhor, ainda que esteja morto, viverá. A gente viu hoje esse milagre na vida do irmão da irmã Beth. Todos olharam e achavam que ele estava morto, mas de uma hora para outra, com morte cerebral, ele respondeu aos médicos, porque esse é o nosso Deus. É o Deus aquele que espera nele sempre renovará suas forças. Aquele que espera nele nunca está desamparado. Se coloque de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você.